Olá! O Panorama de hoje traz reportagens sobre feminismo, direitos sociais e dos trabalhadores e democratização da comunicação. Você acompanha aqui as notícias com um ponto de vista diferente, cidadão e democrático. As reportagens são produzidas e exibidas no seu jornal, o Telejornal Diário da TVT. A gente começa o Panorama de hoje falando sobre uma situação terrível vivida pelas mulheres. É que as vítimas de agressão sexual ainda sofrem outras violências depois da brutalidade física em si. Muitas mulheres desistem de fazer a denúncia por medo de represálias dos agressores e também por causa do preconceito dos atendentes que deveriam protegê-las nos serviços públicos. O pior é que este é um problema bem mais comum do que se imagina. A omissão de socorro a uma jovem de 20 anos, estuprada à noite com uma faca no pescoço, perto da Universidade Federal do ABC, em Santo André, virou notícia nacional na semana passada. A jovem, que é estudante da UFABC, pediu ajuda aos seguranças do campus. Contou que foi violentada, mas ninguém acreditou. Ela afirmou ter sido estuprada, mas acreditaram na versão do estuprador de que ele teria um caso com ela e que ele queria pegar as coisas dele no carro. Então impediram ela de entrar. Segundo a secretária de Política para as Mulheres de Santo André, essa falta de apoio à vítima de violência sexual é mais comum do que se imagina. É a reprodução da nossa cultura machista, né? As mulheres ainda são julgadas moralmente, ainda são culpabilizadas pela violência vivida, ao invés dela ser acolhida da forma como ela deve ser atendida, isso é lei, e na forma como ela espera ser atendida. Foram 7 casos de violência sexual em 2 meses só nos arredores dos 2 campos da Universidade Federal do ABC. As 2 vítimas de Santo André fizeram boletim de ocorrência. Já as 5 vítimas daqui de São Bernardo do Campo não denunciaram estupro e ainda não sabem se vão denunciar. Dados oficiais apresentados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no ano passado mostram que o Brasil teve pelo menos 47.600 estupros em 2014. Mas o Fórum acredita que possam ter ocorrido entre 130 mil e 470 mil casos no país, já que, de acordo com a pesquisa, apenas 35% das vítimas desse tipo de crime prestam queixas à polícia. É muito difícil fazer a denúncia. Tanto por medo de ser perseguida e medo de lidar com as autoridades também, porque existe um descrédito muito grande. Ela é questionada pela roupa, pela hora que ela estava na rua. Você não poderia estar sozinha a esta hora na rua. Você veio de uma balada, possivelmente esta mulher deve estar alcoolizada. Quantas mulheres que eu já ouvi, eu não vou mais buscar ajuda nas delegacias, porque eu fui maltratada quando eu precisei de ajuda de proteção. Silmar afirma que, apesar da Lei Maria da Penha, falta preparo em todas as áreas do setor público e privado para receber mulheres vítimas de violência sexual. Uma mulher que encontra uma recepção de um hospital, de um equipamento público, de atendimento, que se omite, que julgue esta mulher, a gente pode perder esta mulher. E perder no sentido mais grave da situação. Isso pode ser fatal, essa mulher pode ser morta, essa mulher pode ser assassinada. Porque nós estamos falando de machismo. Machismo, ele mata. A falta de atenção da sociedade às vítimas de estupro levou estudantes, professoras e funcionárias da UFABC a criarem a Comissão de Mobilização contra a Violência Sexual, um coletivo de mulheres que quer levar o debate do assunto à universidade, ao poder público e à sociedade. Ela pretende acolher os casos de violência aqui em volta, uma comissão permanente para tratar de casos de assédio tanto dentro quanto fora da universidade, casos de estupro tanto dentro quanto fora, e ser uma referência para a comunidade em que a UFABC está, tanto Santo André quanto São Bernardo. Pois é, as mulheres estão fazendo a diferença na luta contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e também estão implacáveis contra Eduardo Cunha. No Rio de Janeiro, elas foram para as ruas contra todo o retrocesso que, neste momento, ameaça os direitos das mulheres. Fortes, de luta e belas sim, por que não?
elas foram para as ruas novamente pelo direito de ser ou estar onde quiserem. É uma resposta a todo o reacionarismo que se expressou na votação do impeachment na Câmara no domingo retrasado, que na verdade mostra como tem um setor que está disposto a avançar contra os direitos das mulheres. Esse ato, para mim, é uma expressão de que as mulheres estão dispostas a dar uma resposta à crise política e veem como essa crise política vai atingir diretamente os seus direitos, né? Entre os alvos do protesto, os deputados Eduardo Cunha e Jair Bolsonaro, além do pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, acusado de agressão à ex-mulher. Fora Pedro Paulo, fora Cunha, fora Bolsonaro. A mulherada está na rua. Sabe por quê? Porque nós somos a maioria da população. Então, com a gente não tem essa, nós não temos medo. Se vier nos atacar, nós vamos partir para cima. O ato também foi uma forma de ironizar uma matéria publicada recentemente em revista de grande circulação que exaltava de modo machista características da vice-primeira-dama Marcela Temer. As cariocas mostraram que nas ruas ou no lar, a liberdade feminina não pode ser suprimida. A gente demorou tantos anos, tanta luta que teve das mulheres para a gente sair do lar, a gente sair da cozinha, sair e ocupar os espaços da política. E agora que a gente está conseguindo, a gente vê figuras como Bolsonaro, figuras como Cunha, o Pedro Paulo, que tem inclusive acusações de agressão de mulher. E a gente está vendo um retrocesso no direito das mulheres. Então, por isso que a gente está aqui hoje. Caminhada marcada pela união e pela certeza de que o poder das mulheres pode barrar os retrocessos. E nesse momento de um retrocesso enorme que a nossa sociedade está vivendo, né, o conservadorismo está vindo à tona com muita força, é um momento importante da gente cerrar fileiras de resistência mesmo, da liberdade, né, em todos os sentidos. E como mãe, é isso que eu vou fazer, estarei na rua, na luta, em defesa da nossa humanidade. Mulherada chegou forte, tá mobilizada. Vamos continuar falando sobre direitos sociais e inclusão. Quem costuma passar pelo centro de São Paulo sabe que é grande o número de moradores em situação de rua. Um levantamento da Prefeitura mostra que são quase 16 mil pessoas nessa situação. O que pouca gente sabe é que entre elas existem muitos gays, lésbicas, travestis e transexuais. E são justamente eles os que mais sofrem com a violência. Acompanhe na reportagem de João Miyagi. A transexual Verônica Freitas faz parte do grupo mais vulnerável entre a população em situação de rua. Gays, lésbicas, travestis e transexuais são os que mais sofrem com a violência física e verbal. Na população LGBT, 28% já sofreram tentativa de homicídio. Entre os heterossexuais, são 19%. E 25% da comunidade LGBT que vive nas ruas já sofreu abuso ou violência sexual. Já entre os heterossexuais, o índice é de 3%. Na rua você está sem proteção, você tem que se proteger e você não sabe quem é quem. Então as pessoas vêm, nos agridem, nos humilham, nos xingam, nos ofendem e a gente, infelizmente, nós estamos no país onde que os nossos direitos não... Falamos tanto de direitos humanos, mas o direito da travesti, da transexual, do gay ou da lésbica não é tido como direito. Levantamento da Prefeitura de São Paulo revela que existem quase 16 mil moradores em situação de rua na cidade, sendo 88% homens. Os LGBTs são entre 1.000 e 1.500 pessoas. Verônica conta que a maioria das travestis e transexuais que ela conhece acabaram na rua por intolerância na própria família. Ela, por exemplo, foi rejeitada pela tia com quem viveu até os 12 anos, depois de ficar órfã aos 8. Porque a gente sofre abuso desde quando a gente está na nossa própria casa, com os nossos familiares, nos dizendo o que nós temos que ser. Temos que ser meninos, não podemos ser afeminados. Então a gente sofre abuso desde quando a gente está em casa, sendo rechaçado pelos nossos pais, nossos tios, entre outros. E na rua apenas é um fato parecido. A pesquisa da Prefeitura mostra que a quantidade de moradores em situação de rua continua aumentando na capital, mas em ritmo menor. 15 anos atrás, a taxa de crescimento era de 5,8% ao ano e agora baixou para 2,8%.
Em relação ao grupo LGBT, o levantamento revela que 27% dessa população acaba fazendo atividades marginalizadas para sobreviver, índice quase 6 vezes maior do que entre heterossexuais, que é de 5%. Pode-se dizer que se você não tem uma rede de laços familiares, de laços comunitários que o suporte nesses momentos de desafio, de vulnerabilidade ou risco, há uma chance de a situação de rua ser uma alternativa. De acordo com Carolina, através do resultado da pesquisa, a Prefeitura pode elaborar ações específicas para cada segmento que vive nas ruas, como idosos, famílias ou LGBTs. Aqui em São Paulo, os LGBTs têm recebido atenção especial do prefeito Fernando Haddad. Verônica, por exemplo, deixou de morar na rua e hoje está em um abrigo exclusivo para travestis e transexuais. Além disso, participa do programa Transcidadania, que dá escolarização, cursos e auxílio financeiro. Ela acha que essa é uma boa maneira de sair da situação de rua e entrar no mercado de trabalho. Quero estudar, quero fazer uma faculdade na área de tecnologia da informática, na área de computação e pretendo trabalhar numa empresa. Primeira medida é um acolhimento, né, para garantir essa proteção, sair dessa situação de risco, e o outro é buscar alternativas de inserção no mercado de trabalho que não os vulnerabilize, né? Pelo contrário, que os fortaleça. No próximo bloco, você acompanha os riscos para o Sistema Único de Saúde, caso a presidenta Dilma Rousseff seja afastada e o PMDBista Michel Temer assuma a presidência. Quem alerta são médicos e especialistas em saúde. Fica aí que o Panorama já volta.